Mais um programa Conexão Câmara para você. É muito importante a sua participação na construção do nosso legislativo. Eu estou recebendo aqui o Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, é muito bom estar com você, que transmite para nós um conhecimento muito grande na construção, da nossa sociedade. Obrigado, Alexandre. É uma honra e um privilégio poder mais uma vez estar aqui, podendo colaborar com esse programa que é tão importante para a nossa sociedade. A gente sabe que a política é algo necessário para todos, então agradeço imensamente o convite e reforço aqui meus cumprimentos. Eu que agradeço. Com o avanço da tecnologia, hoje a gente vê muitos movimentos e a participação hoje da juventude na política é muito grande. Com certeza, Alexandre. Eu, como vice-presidente aqui da OAB Jovem, eu acho que a política é algo necessário para a sociedade, né? Muitas pessoas acham que a política é só aquela questão do voto, da Assembleia Legislativa, da presidência. Só que, entretanto, a gente tem que entender a política como gestos rotineiros, né? Porque a política está presente na vida de todo mundo, né? Extrapola esse viés eleitoral, mas também nos pequenos gestos políticos, sociais para toda a comunidade. Eu, como vice-presidente da OAB Jovem, por exemplo, atuo assim, com muita honra e me sinto privilegiado por isso, por abraçar minha classe, trazendo capacitações, benefícios para toda a classe. A gente sabe que o povo unido ele tem muito mais força e eu vejo isso dentro da política institucional, né? Isso eu posso falar da advocacia. Muitas das vezes o advogado ele está ali sem preparo nenhum para a parte prática, né? Esse é o papel do OAB Jovem, realmente trazer para ele esse conhecimento prático, essa união, networking, que a gente sabe que é extremamente importante. Então acredito que a política, principalmente para o jovem, é algo necessário na vida de todo mundo. A política ela faz parte de tudo das nossas vidas, né? E eu acredito muito que essa participação política na juventude é muito importante. Não somente nos movimentos, mas na construção até mesmo do caráter, do indivíduo. Com certeza. A política ela faz parte da evolução da sociedade, no geral, né? Eu acredito que se não tivéssemos grandes lideranças políticas com o passar do tempo, talvez estivéssemos ainda socialmente falando, despreparados, vivendo na era das pedras, né, digamos assim. Então, acredito que essa liderança política, essa fomentação, principalmente do jovem, querendo impor... Coisa que nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, é extremamente importante. Nós vemos, com o passar do tempo, diversas lideranças que vêm desde lá da parte estudantil e que depois passam isso por uma carreira política ilibada. A gente sabe que muitos não, né? Sim. Mas é bonito ver alguns que vêm fazendo esse trabalho e trazendo mais dignidade para a sociedade. Não precisa ir muito longe, né? Hoje, acompanhando as plataformas digitais, a gente consegue perceber e ver que qualquer assunto vira uma discussão política. Vira grupo, vira bandeira, e cada um ali debatendo, não, esse é meu ponto de vista, esse é o meu, e acaba às vezes virando uma guerra, né? Nas plataformas, você tem que acabar sabendo muito bem o que você vai expor, o que você vai falar, porque acaba às vezes agredindo de alguma forma, a outra pessoa. Então, todas essas discussões, a importância, dessas organizações, de vocês dentro da juventude na política, de fato, é uma base, para poder organizar até mesmo a forma de pensar, ter todas as classes, as divisões. Com certeza. A internet, isso é fato, foi um marco global, né, de informação, de comunicação. Isso é indiscutível. Ela deu voz para pessoas que muitas das vezes não teriam voz. Mas eu costumo dizer também que ela tem o outro lado, né? Que é o lado da arrogância, da imposição. A política ela deve sim ser debatida, mas debatida com consciência, né? Para chegar em um senso comum. E não uma imposição do que você pensa, né? Nós vivemos em sociedade, cada ser humano é diferente, tem seu livre-arbítrio de pensar, de ter suas opiniões, ninguém é dono da verdade, né? Então o debate sim é importante, de fato é muito importante.
Agora, essa imposição de bandeira, não, porque eu tô certo, como se fosse quase um fanatismo de futebol, isso eu vejo como algo prejudicial para a própria política, né? Porque às vezes você tem um ponto de vista que eu não pensei e vice-versa, né? Então, a internet, mais uma vez, é sim muito importante, mas as pessoas têm que ter essa consciência de estar aberto a um debate político saudável, né? Porque isso sim vai trazer uma construção mais benéfica para a nossa sociedade. Hoje o grande problema é o seguinte: se o seu ponto de vista não for e não coincidir com o meu, você já não serve para mim. Se a sua bandeira não for a mesma bandeira que a minha, eu já vou te deixar excluir da minha vida, das minhas plataformas digitais, você do meu não meio social, presta, você o não caráter presta. É uma coisa assim absurda. Eu não consigo olhar para você somente como ser humano. Eu vou olhar você como aquela bandeira. Por exemplo, não, se o seu presidente é fulano de tal e não é o meu presidente, você não me representa. Mas tem que entender que é a representação de uma bandeira. Aquela pessoa tem as qualidades dela, ela tem os princípios dela. Então não quer dizer que o presidente fulano de tal é daquela forma porque aquela pessoa é daquela forma, não. E a bandeira é uma só, né? A bandeira brasileira. Isso, e justamente nós temos que lutar o quê? Pelos princípios da nossa sociedade, pelo avanço das famílias, pela aqueles jovens, pela educação, pela aqueles jovens que se encontram nas comunidades, que não têm às vezes mais qualidade de vida. Não tem oportunidade também de estar inserido no mercado de trabalho, numa educação. Não, isso é fato. Eu até vou aqui passar algo pessoal. Esses dias em conversa, é ano de Copa do Mundo, né? Sim. Então esses dias em conversa com um amigo pessoal, eu falei, pô, tô querendo comprar a camisa do Brasil e não encontro em lugar nenhum para comprar, tá tudo esgotado. E eu não vou usar porque representa fulano de tal. Falei, cara, a bandeira é do Brasil, aqui eu não tô ligado à política, eu tô querendo torcer pra minha seleção, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que a nossa bandeira é uma só, a bandeira política. Agora, se A, B ou C vão capitanear a presidência da República, ou o governo do Estado, a prefeitura, ou a Assembleia, aí cada um tem seu livre-arbítrio de pensar as suas qualidades e defeitos, né? Afinal, vivemos em sociedade, não existe ditadura, né? Eu não posso te impor que o meu é melhor ou pior do que o seu, né? Então, o debate, sim, é saudável. Chega a ser triste, né? A gente olhando nas plataformas digitais, você vê que recentemente aconteceu um caso que um homem, né, ele fez uma festa com um tema político, né, do presidente a qual ele acredita, que ele apoia. Aí tudo bem, é a força de expressão, é o livre-arbítrio normal. Claro. E ele perdeu a própria vida no próprio aniversário dele por conta do tema da festa dele. Então você vê aí a falta de respeito com o livre-arbítrio do outro. Sendo que você estava ali, você não estava prejudicando a vida de ninguém. Ele apenas quis externar o que está dentro dele. E as pessoas hoje, elas não respeitam o espaço do outro. Exatamente, e como você bem falou, o aniversário era dele, era uma comemoração dele. Ele tem o livre-arbítrio de escolher o tema que ele quiser. Então a evolução humana vem disso, vem da diversidade, vem do debate, um debate saudável, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter essa cabeça mais aberta, sair daquele mundo fechado e entender que o mundo é gigantesco, ninguém vai conhecer todas as realidades. Sim, de fato. A gente discutindo essa questão de, não vou falar classes, né, mas assim, grupos, né, são grupos que se dividem, que dentre si eles, eu apoio tal bandeira, você apoia tal bandeira. Então, na sociedade existe de fato, a gente tem que fechar os olhos para essa realidade porque, sim, existe. Claro. Por exemplo, não somente na política, mas também em diversos outros ramos, existe essa divisão. Por exemplo, hoje a gente vê que existe muita questão do racismo, a gente vê a questão porque fulano tem um corpo diferente do meu, então já começa a olhar, porque fulano não é bonito, vou andar perto daquela pessoa porque ela é mais bonita, porque ela chama... Então tem essa divisão, tem essas questões em diversos setores, em diversas classes, então assim, é muito complicado. Então onde entraria hoje as políticas públicas para os jovens? Dentro dessa englobação toda. Então, como eu falei anteriormente, eu acredito que a política é exatamente isso, é a evolução humana. Eu vou até um pouco além da sua narrativa e há
há tempos passados, a mulher não votava, por exemplo. O debate político, a construção política trouxe esse direito à Sim. mulher e vem inserindo ela cada vez mais de forma justa. Mesma coisa com essa questão do racismo. É algo que, infelizmente, ainda tem muita presença. A Sim. gente vê rotineiramente casos Sim. absurdos na televisão. Então, acho que o jovem advogado, o jovem político, defendendo aqui minha banca. O Já é a força do hábito. O jovem político, ele vem exatamente para isso, para trazer esse debate da diversidade, que todos somos iguais, que todos levantamos a mesma bandeira, a brasileira. No meu ponto de vista, o ponto crucial é a educação. Eu acho que é a educação que vai poder sanar toda essa diversidade, não, esse preconceito, seja racial, seja de gênero, enfim. Eu acho que a educação fortalece a cultura social. E isso talvez seja o caminho a ser trilhado para uma sociedade mais saudável, entendeu? Mais pacífica, que a gente possa extinguir de vez essa questão preconceituosa, seja política, seja racial, seja de gênero, porque eu acho que a gente tem obviamente, de mais longe viemos, mas a gente ainda tem um vasto caminho para ser percorrido. Gente, é muito bom te ouvir, gente. Aqui nós estamos aqui discutindo, aí vem um leque de coisas na mente que a gente fica assim, cara, é um assunto que nos abre muitas possibilidades. Até mesmo as plataformas digitais hoje nos dá muito essa amplitude para a gente ver. Hoje, pelo poder, né, do mecanismo da internet, muitas pessoas levantam a bandeira e falam, não, eu defendo isso fielmente. Mas às vezes no seu cotidiano, na sua vida ali, sem longe dos holofotes, ela acaba fazendo pior. Mas se acontece um caso que repercute mundialmente, nacionalmente, aí ela vai lá na internet militar. Não, porque isso está errado, blá 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 blá. E não, porque eu não sou a favor. Mas às vezes nas próprias atitudes dela, ela faz até mesmo pior. Até mesmo pior. Isso acontece muito, e a gente vive ainda agora um período eleitoral. A gente vê que existem pessoas que querem surfar uma onda que não representa ela. Você quando conhece ela, os bastidores dela, a índole, você vê que aquilo ali é meramente político. Ela quer se portar, levantar uma bandeira que não é dela. Entendeu? E brinca de fato com pessoas que precisam de um atendimento, precisa de um amparo, seja ele psicológico, seja ele familiar, seja qual hora que for. Porque a sociedade ela é muito carente. E quando eu falo carente, nem sempre só de dinheiro, de atenção, de respeito, de dignidade, né? Então, quando você vê aquilo ali, é quase que uma ilusão para uma sociedade que às vezes não tem a educação, que não sabe ter a leitura do que está acontecendo de fato ali. Então você lida com uma dor da sociedade, e isso, no meu ponto de vista, é algo covarde, né? Então a política ela tem esse lado sombrio, esse lado obscuro, e que mais uma vez reforça que eu acredito que a educação seja o caminho para a gente poder sanar isso, fazer um povo pensante, um povo crítico, um povo debatedor. Sim. Doutor, essas reuniões das comissões de políticas públicas para a juventude, por exemplo, ela é aberta ao público? Como é que funciona? Ou somente é para a classe de advogados? Olha, falando institucionalmente, como vice-presidente da OAB Jovem, membro da comissão da seccional da OAB Jovem, membro também da comissão da seccional estadual de políticas criminais e direito penitenciário, elas são voltadas ao mundo jurídico. Sim. Tá? Seja um estudante de direito, seja um advogado. Né? Porque, assim, obviamente, se algum curioso quiser participar de alguma palestra que seja de um tema relevante para ela, vai ser um prazer receber ela na casa do advogado. Mas muitas das vezes as pessoas não se sentem, até pelo conteúdo técnico. Que é transmitido. Pois é, por exemplo, hoje nós temos uma mentoria de direito penal, onde eu tenho o prazer de ser o mentor, junto com o Dr. Jean Philippe.
que é o presidente também da OAB Jovem. E hoje nós vamos tratar sobre a audiência de custódia. Eu vou receber um promotor, Dr. Arthur Soares, que ele vai passar a ótica do Ministério Público na audiência de custódia. O que é relevante, o que não é relevante. Então, assim, talvez uma pessoa não consiga entender o que está sendo tratado ali. Aquilo ali. Mas a gente vai ter um evento também aqui, já te adianto já, mas a gente já está fomentando um evento sobre o Tribunal do Júri, e aí é algo interessantíssimo, né? Porque é algo que mexe com a sociedade. Inclusive, não sei se você tem esse conhecimento, os julgadores é a própria sociedade. Bacana. Ali é o conselho de sentença, que é formado de pessoas comuns, entendeu? Eu, você, o fulano da padaria, enfim, são pessoas comuns, o estudante, né? Então é um conselho de sentença que vai ali, e é um órgão milenar, né? Então, assim, talvez esse seja um ponto interessante para... E aí eu te passo a data e tal. Vai ser bem bacana. E vai ser um prazer vai estar aqui a receber lá. Você também te receber e poder estarmos discutindo sobre o assunto. Você, como vivencia, né, essa causa todos os dias, faz parte da sua vida, hoje, aos seus olhos, não como advogado, mas assim, você, o Guilherme, você olhando para essa classe toda de juventude, você vê o que falta hoje em dia? Olha, eu, para ser muito sincero... Porque hoje, assim, você acaba vendo, tipo, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer levantar a bandeira, quer dizer que, assim, no contexto geral, saindo da sua classe, no contexto geral. Como Guilherme, ser humano, cidadão. Cidadão. Eu vejo esperança, sabia? Apesar dos pesares dessa questão de bandeira, de não sei o quê, de querer impor, que esse talvez seja um erro, mas talvez isso, pensando de forma global, seja pequeno perto da vontade das pessoas de quererem crescer, de trazer igualdade. Sim. Então eu vejo sim esperança, tá? Eu acho que deve haver esse amadurecimento, né, das pessoas de entender que a imposição é algo retrógrado e é algo que vai contra o que ela mesma está lutando, né? Se ela quer igualdade, ela não pode querer impor uma coisa de forma ditatorial, né? É quase que uma incoerência, né? Então, assim, talvez por ser algo novo, digamos assim, ainda está nessa inflamação. Mas eu vejo com esperança, assim, eu acredito que, principalmente os jovens, eles vão amadurecer essa ideia, vão aprender a debater de forma saudável, entender que o debate, sim, é importante, mas essa imposição vai na contramão dos próprios interesses. Então, acredito que esse seja meu ponto de vista. Bacana. Eu quero demais agradecer a sua participação aqui hoje. O programa sempre está de portas abertas para você transmitir o seu conhecimento. É muito bom te ouvir. Eu não me canso de falar isso para você transmitir conhecimento assim para gente que a gente leva para a vida. Antes de a gente encerrar, você quer deixar uma palavra para quem está nos acompanhando agora em casa? Uma mensagem? A importância também, né, é bom conscientizar agora no domingo de outubro nós vamos ter as eleições, né? Você que está em casa nos acompanhando, é de suma importância que você estude, que você faça o seu voto lá consciente, porque quem vai te representar quando você voltar lá, vai nos representar também. Então, é muito importante você ler, você parar um momento, não é perda de tempo, você está ali investindo tempo, porque tudo, naquele momento que você estiver votando ali, vai, ao decorrer dos anos, interferir na sua vida, essa escolha. Primeiramente, eu não posso deixar de agradecer mais uma vez o convite. É uma honra poder estar sentado nessa cadeira aqui, contribuindo com pouco que eu sei, mas trazendo sempre o debate saudável, tá? Sempre que você precisar, pode contar comigo. Eu perturbo mesmo. É um prazer poder ajudar de uma forma direta ou indiretamente a sociedade. Eu acho que o papel, e isso eu falo agora como advogado também, sobressai essa questão. Acho que a advocacia é uma profissão de debate, é uma profissão de você questionar, de você buscar o direito, e isso de uma forma social, porque às vezes você defende o seu cliente, mas é uma decisão que sai para o seu cliente, você acaba englobando a sociedade inteira. Então,
Eu fico lisonjeado de estar aqui sentado nessa cadeira tão importante. Já passaram diversas figuras públicas importantes. E eu vou aqui aproveitar que você falou da questão da eleição. Sim, domingo é um ponto importante. Pense, reflita e não ache que é só um voto. O seu voto é de fato importante. E existe uma frase, Alexandre, que vem passando de gerações em gerações, que fala o seguinte: ah, eu não gosto de política. Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então, preste atenção, reflita e vote com consciência. Gente, você fechou com chave de ouro. Adorei, vou pegar essa frase pra vida. Eu acho que foi de Platão. Acho. O programa Conexão Câmara vai ficando por aqui. Eu aguardo você na próxima semana.